árvore genealógica bem clara sobre a linhagem santa e a linhagem maligna. Lógico que primeiro aí a maligna, né? Está aí representada Caim, Enoque, o Enoque do mal, né? Nós temos aí o Irade, Meujael, né? Metusael. Então, você tem de Lameque, Jubal, Jabal e o tal do Tubal-Caim. Mas, por outro lado, nós temos na linhagem santa do pai um padrão até o final. O que diferencia das duas linhagens aí no finalzinho, Samuel, é que parece que a linhagem de Caim desaparece ali. Mas, na verdade, nós vamos ver que não. Na verdade, eles se uniram aos caídos, aos sentinelas, e eles potencializaram, né, sua linhagem com os gigantes. Nós vamos ver logo a seguir essa realidade que explica o porquê que aparentemente a linhagem deles desapareceu. Né? De Sete vieram Enos, Cainã, Malalel e Jared. E foi exatamente nos dias de Jared que ocorreu a segunda queda. Estamos falando a queda dos anjos, a apostasia dos sentinelas, conforme está em Enoque, capítulo 7, verso 1 a 3. Diz, e aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, e nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros, vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens, e geremos filhos. Então seu líder Samiasa disse-lhes, eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram, nós todos juramos, e amarraram-se por mútuos juramentos que nós não mudaremos nossa intenção, mas executaremos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram, ou uniram, por mútuo juramento, todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do monte Hermon. Né? Aqui então, meus irmãos, as filhas de Caim, elas se unem aos sentinelas, aos anjos apóstatas, e vão gerar gigantes. Na verdade, lá no hebraico é Nephilim, os caídos. E é isso que está em Gênesis 6, verso 4, uma pequena porção que restou desse relato, que abre a nossa visão, a nossa compreensão do que aconteceu no mundo antediluviano. Essa é uma chave para compreendermos o porquê que existe uma raça sobre a Terra que é tão implacável, tão terrível, tão sanguinolenta, que explica por que o Criador enviou os israelitas para confrontá-los no deserto. Justamente porque eles não eram humanos. Eles eram dos caídos, de uma raça caída. E hoje, meus irmãos, e irmão Samuel sabe da luta que nós estamos tendo com blasfemadores, pessoas que não têm compreensão total das coisas, das escrituras, principalmente, falando o que não sabem. Hoje existe um analfabetismo bíblico de uma maneira assustadora. O que é o analfabetismo funcional? A pessoa pode ler o que está escrito, mas ela não vai conseguir concatenar as ideias para compreender o que está sendo dito. E tudo existe uma causa, uma consequência, tudo existe um relato que segue, não é, vários desdobramentos que explicam tudo o que aconteceu e por que aconteceu. Então, o dilúvio, o alvo do dilúvio principal era essa semente maldita, eram os caídos, eram a descendência de Caim e a ímpia descendência dos sentinelas, junto com as filhas de Caim, né, que são os gigantes de antigamente. E um trecho muito importante de Samuel, inclusive, isso cabe lá para a próxima live que nós vamos fazer contigo, diz, houve naquele tempo gigantes, né? E aí o pequeno trecho, e também depois. E essa é uma chave fundamental para entender o que acontece no pós-dilúvio, que envolve ali o conflito entre a descendência de Abraão e a descendência de Nimrod, até os dias de hoje. Isso é chave. Quando nós começamos a trazer isso à tona, eu comecei junto contigo, né, Samuel? Você já vem há bastante tempo falando sobre as sementes, né,
o problema das descendências. Isso, meus irmãos, repercute de uma maneira muito forte no mundo espiritual. Porque hoje, sobre a Terra, existe uma pequena porcentagem de seres humanos que, na verdade, não são humanos. São anjos caídos num receptáculo humano. É como um avatar, né, Samuel? Então, você pode explicar melhor essas questões aí. Mas começa ali, nos dias de Jared, por volta ali de, nós vamos dizer o quê? Né, quase um pouco mais de um milênio, nós vemos os caídos chegando na Terra, mudando todas as condições da Terra, com hibridização de animais, construindo quimeras, fazendo aberrações, consumindo todas as plantações, canibalismo, enfim, feitiçarias, e tudo isso tomou conta do mundo antediluviano. Meu irmão Samuel, é contigo. Para acrescentar, o irmão Neemias colocou perfeitamente, que as pessoas talvez pouco tenham noção, eu chamo de fases, né? A primeira fase dos Nephilim, eu compreendo que é a semente caimita, né? Fica bem claro, o verso de Gênesis ele deixa bem claro que havia esses caídos, esses seres caídos na terra, e também depois. Lá o termo ele já linka, né, com a descida, e também depois, quando os filhos de Deus desceram e tal, né? Também a gente pode compreender que significa também depois pós-dilúvio, também, porque a escritura ela deixa bem claro. E não era quando os profetas estavam escrevendo lá, eles identificaram tranquilamente, muito claramente, que era aquela mesma raça, já, né, que eles falam os descendentes dos Nephilim, que eles já sabiam que é a mesma questão que ocorreu lá no mundo antediluviano. A gente, não sei se na live mesmo, porque de repente dá tempo tudo, mas poderia também tratar como se dá isso e por que também a permissão de Deus que estes apenas se desenvolvam. Mas eu poderia falar brevemente que vocês façam a leitura da parábola do joio e do trigo. Há uma permissão de Deus que as coisas se desencadeiem, até para que o trigo, para aqueles que são de Deus, se manifestem. O mesmo raciocínio se encaixa quando nós entendemos que Deus ele está permitindo que Satanás ainda existe e coexista. Porque ele ainda existe. Ele coexiste. Deus não eliminou ele de vez, né? Mas por quê? Para que os que são de Deus, da luz, se manifestem. Há um motivo por tudo isso. Então, Deus ele vai fazer a grande separação mesmo só no final. Então, ele está permitindo. Por isso que na parábola lá é até dito assim, Pai, não quer que tiremos o joio, né? Ele falou, não. Deixe que cresçam juntamente. E só no fim a gente vai arrancar, vai tirar mesmo tudo, né? Porque é uma questão espiritual. Como o irmão Neemias falou do avatar, que o avatar é um termo oriental que eles falam sobre o corpo, a escritura ela chama de vaso, que eu acho muito interessante, porque contém algo, né? Contém o quê? O teu ser espiritual. Então, por que a escritura sempre fala sobre o vaso? É aí que seria um entendimento muito importante que as pessoas tenham sobre nós somos seres de Deus, a partir de Deus, que somos chamados de vasos de misericórdia. Do qual ele quer até nos fazer de vasos de honra, né? Mas ele chama de vasos de misericórdia. Mas existem aqueles que são esses malignos, que é aí que a escritura, no contexto, eles já entendiam que eram chamados de vasos da ira, né? Da qual eles estão destinados à perdição. Por isso que já fala a perdição. Não é porque Deus pegou e falou assim, vou fazer o Joãozinho, mas eu vou colocá-lo já para a perdição. Não, nesse caso dos vasos da ira, se trata desses seres malignos, né? Que Deus apenas permitiu que eles coexistissem nessa questão desse ambiente. Então eu chamo de um update. E o que esses anjos, os 200 sentinelas, eles fizeram, imitando aquilo que Satanás ele já tinha feito no Gênesis 3, é tipo um update e o negócio ficou pior, pessoal. Porque imagina, uma linhagem má, e aí esses anjos, inclusive com a mente aberta, eles chegam e dão uma espécie de mutação pior. O negócio fica muito feio, porque percebe, irmão Neemias, que os primeiros que nascem disso chegam a ser, segundo o livro de Enoque, titânicos, que eles chegavam a alcançar um tamanho assim descomunal, uma coisa, você percebe que é bizarra, é diferente. Por quê? Porque já havia uma coisa maligna, semente maligna, e aí o negócio ficou o quê? Pior, né? Ficou tão terrível, tão terrível que eles fizeram. O livro de Jazar ele também traz que eles alteraram a flora e a fauna, exatamente como o irmão Neemias comentou. Então esses filmes antigos aí, esses filmes que gostam de retratar uma espécie de mundo, eu diria assim, supostamente medieval, mas na verdade eles estão aludindo, geralmente, principalmente ao mundo antediluviano, onde eram cheios de criaturas, de monstros, etc. E por isso que Hollywood gosta tanto de exaltar essa coisa, né, esses bichos,
extraterrestres e criações, ou você percebe que é uma linhagem maligna, seres canibais, vampiros, etc., do qual você consegue entender o que o mundo antigo viu. Porque não é só uma cultura ou outra, várias culturas relatam esse ambiente ou esse mundo, principalmente mundo antediluviano, onde existiam sim realmente essa época que eles chamavam de deuses, porque esses povos ignorantes pagãos acabavam vendo esses seres fortes e achavam que eles eram sobrenaturais. Realmente havia algo maligno, sobrenatural nesses seres se manifestando no mundo físico. Então Deus teve que fazer realmente um tipo de limpa primeiro, né, uma espécie de reset, né, primário, para que a continuidade do plano de salvação para a humanidade tivesse continuidade, que aí temos em Noé essa figura principal que Deus se separa. E uma coisa que talvez poucos percebem, irmão Neemias, não sei se você já chegou, eu também já cheguei a falar isso de maneira equivocada mas muitos anos atrás, quando eu ainda não conhecia muitas questões, é que eu falava assim, Noé convidou as pessoas, chamou as pessoas para entrar na arca, mas na verdade Noé nunca chamou ninguém para entrar na arca, né? A arca já foi feita com um tamanho específico para que as pessoas escolhidas adentrassem lá, que era ele e sua família, e os animais ali. Mas nunca, sempre nas igrejas o pessoal fala que ele ficava chamando o povo, e depois o povo não acreditou que ia chover, e depois queriam entrar. Mas na verdade ele nunca fez um convite, né, para que as pessoas adentrassem. Ele apenas alertava sobre o juízo de Deus que ia recair sobre a terra, né? Mas é isso aí. Perfeito, Samuel. E olha, outra chave imprescindível nesse relato do Gênesis é que hoje estão dizendo que a Atlântida era uma maravilha, que as civilizações antigas, né, quando os deuses habitavam na Terra, era fantástica, era muita tecnologia, era avanço e era tudo de bom. E aí nós vemos esse quadro do livro de Enoque demonstrando a real natureza dos caídos aí, do reino dos caídos, né? Ou seja, não tem lugar para os seres humanos nesse reino aí. Então fica muito claro isso também, né? E, bom, o próximo texto. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmos, as quais eles começaram a bordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. Foi nos dias de Jared que esta grande corrupção genética, essa grande apostasia angelical ocorreu.